Salve pessoal! Sexta-feira, boa tarde para você que está conosco em mais uma transmissão ao vivo do Terceiro Tempo. É a nossa live entrando no ar. Sextou, e a gente adora falar isso porque Milton Neves não gosta da expressão, então a gente vai falar de novo. Sextou! Chegou a sexta-feira, vem aí mais um final de semana, bom para quem não está de plantão, né? E a gente segue a vida, porque nós tivemos o encerramento de mais uma rodada do Campeonato Paulista na quinta-feira, com a derrota do Corinthians para a Ponte Preta, a primeira derrota dos grandes no Campeonato Estadual. O Santos venceu a Internacional de Limeira por 2-0, acertei o bolão, agora do Corinthians realmente foi mal. No Rio de Janeiro, novidades, uma rodada, os jogos da quinta-feira prejudicados pela chuva, tanto que o Vasco com a Cabo Friense estão jogando agora há pouco, 11 da manhã, porque o jogo não pode ser realizado na noite da quinta-feira. A gente atualiza também aqui resultados. E a novidade do Honda chegando lá no Botafogo, lá em General Severiano, diriam os mais românticos, fica no Botafogo até o final de 2020, confirmou agora há pouco que vem mesmo para o Botafogo o japonês Honda, 3 Copas do Mundo, jogador experiente, mas aí a gente analisa como é que ele pode auxiliar o Botafogo durante a temporada de 2020. A nossa pergunta aqui na live, que você pode responder nos comentários, seja no canal do Milton Neves no YouTube, onde nós estamos ao vivo, ou então no Facebook do Terceiro Tempo, onde nós também estamos ao vivo. Você pode responder aí nos comentários, pode mandar a sua pergunta também, porque hoje é dia de janela fechando, então tem muito burburinho de jogador que pode sair, agito aqui no mercado, no último dia de janela para alguns mercados europeus. Tem jogador chegando também para os clubes paulistas, mas você pode responder a nossa pergunta, que é a seguinte: o Corinthians, pós-derrota para a Ponte Preta, teve problemas ontem, lesão de Ramiro, já não conta com o Pedrinho, que está com a Sub-23 e que pode ser negociado, não vai ficar à disposição mesmo para o jogo da Libertadores. O Corinthians deve poupar jogadores no clássico de domingo, 11 da manhã, na Arena, contra o Santos, pensando na disputa da Libertadores. Lembrando que o Corinthians estreia na semana que vem contra o Guarani do Paraguai. Estou pensando no Nacional por uma outra circunstância aqui. Contra o Guarani do Paraguai, jogando lá em Assunção pela segunda fase da Libertadores. Essa é a nossa pergunta, você responde, mas não se esqueça também de curtir a nossa transmissão e de compartilhar. Por favor, compartilhe a nossa transmissão, compartilhe a live com as suas redes sociais, tá bom? Muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos à nossa live e bem-vindo também Lucas Reis, mais uma vez. Tudo bem, Lucas? E aí, Frank? O que você acha aí, pensando na pergunta do dia? Vou compartilhar a live. À vontade. Boa tarde a todos. É difícil, né? É sempre muito difícil você se colocar na pele do treinador nesse contexto, nessa situação, poupa, não poupa. A gente não tem como não lembrar do Jorge Jesus em 2019, com o pé embaixo até o final e poupou seus jogadores pouquíssimas vezes e conseguiu bons resultados no Brasileiro e na Libertadores. Eu acho que não, acho que nesse momento não. Eu não pouparia se eu fosse o Thiago Nunes. Vai correr o risco? Vai correr, mas ele também vai correr o risco treinando, sei lá. Então eu assumiria o risco e eu iria para cima do Santos com o pé embaixo, eu iria com o que tem de melhor. É claro que se o departamento de fisiologia, departamento médico, departamento físico chega e fala, tal jogador não pode jogar, não tem condições, conversa com o jogador, de fato não tem condições, aí você poupa ali uma peça ou outra. Mas eu daria prioridade para colocar o time principal no clássico de domingo, também pensando no jogo de quarta-feira. Porque o Corinthians tem alguns aspectos, até táticos, que precisam ser aprimorados pensando na sequência da temporada. Só para dar um exemplo, o Corinthians joga com a linha bastante alta e tem falhado em alguns momentos ali na transição rápida dos adversários, tem sofrido um pouco. Tem a questão da saída de bola, que ontem ficou claro que o time ainda está dando algumas cabeçadas na parede. Então eu iria com força máxima, tentaria ganhar o clássico, porque é importante do aspecto psicológico,
também no aspecto de tabela do Campeonato Paulista, e tentaria também aperfeiçoar questões técnicas e táticas, já pensando no confronto de quarta-feira. Muito bem, o Nilvair Vieira. Ô Nilvair, seja bem-vindo, hein? Ô Nilvair, a nossa live. O Pedrinho foi realmente vendido? Há boatos que já. Vamos falar sobre isso na sequência. Tem novidades aí a respeito do Pedrinho, pode realmente confirmar a negociação neste final de semana. Lembrando que a janela lá de Portugal ela fecha no domingo, então mesmo que a definição do Pedrinho não saia hoje, não há a mesma urgência que outras negociações, certo? Porque Alemanha, Espanha, outros mercados estão fechando hoje. A meia-noite de hoje, certo? De Portugal seria meia-noite de sábado, é isso? Sábado para domingo? Não, acho que é de domingo. Ou meia-noite de domingo. Meia-noite de domingo, tá. Ou meia-noite da segunda-feira. Pedrinho foi realmente vendido, há boatos que já. O Jefferson Aparecido de Oliveira, já vai começar um relaxo com o Corinthians perdendo, Acho que vou mudar de time, vou começar a torcer pro Sport Clube passando raiva. Ai meu Deus, com o meu time Futebol Clube, que isso rapaz, não, vai dar tudo certo, foi um tropeço. Vamos falar desse tropeço do Corinthians ontem, o primeiro no Campeonato Paulista, mas o Corinthians pagou por erros individuais e sucessivos, um na sequência do outro, o Lucas, porque foram 2 minutos, 2 gols da Ponte, e ali o jogo foi praticamente resolvido, porque 2 minutos depois o Corinthians perdeu o pênalti. Então acho que nesse universo aí de 4 minutos a gente tem um resumo do jogo. Sim, e são 2 erros individuais no mesmo fundamento, que é o passe na saída de bola. Primeiro do Madison, segundo do Richard. E é algo óbvio para o Thiago Nunes ficar atento, mas assim, não vai ficar acontecendo o tempo inteiro. Aconteceu ali, errou, bola para frente, segue. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom, a Ponte estava melhor. Quando a Ponte chega ao 2-0, mesmo que aproveitando os erros individuais do Corinthians, a Ponte merecia vencer o jogo. O Corinthians não estava bem. E a Ponte conseguia, de certo modo, dominar o jogo e criar algumas boas oportunidades. Estava rondando o gol do Cássio. O segundo tempo do Corinthians, porém, foi animador, porque foi bom. Especialmente com a entrada do Cantillo. O Cantillo entrou bem no jogo. Ele, a princípio, não seria nem relacionado para a partida, ficou de sobreaviso, apareceu no bid, foi para o banco de reservas, e ele foi bem no jogo. Ele mudou a cara do Corinthians, ele dá um dinamismo diferente para o meio campo. Enfim, vai ser titular, não tenho muito o que discutir. E com ele em campo, o Corinthians foi bem. O segundo tempo do Corinthians foi bom, não foi um primor. Enfim, não sei se merecia o empate, se merecia a vencer não, mas foi um alento de você olhar para o desempenho e falar assim, ok, isso aqui a gente aproveita. O resultado, claro, não foi como ninguém gostaria, para a Ponte Preta foi excelente, e acho que muito em função do resultado levanta-se agora esse debate sobre o Corinthians poupar ou não no clássico de domingo, porque vem de derrota, e aí de repente você poupa, toma uma porrada do Santos jogando em casa, 12 derrotas consecutivas, enfim. Acho que se tivesse vencido, essa discussão não seria... não é nem que não seria feita, mas ela seria menos relevante nesse momento. Agora, o Corinthians foi derrotado, mas assim, de positivo a gente pode ver a estreia do Cantillo. Sim. Acho que a partida do Bozelli também foi boa. Mas o Cantillo é um assunto específico. Sim, sim. Por quê? É importante a gente ressaltar a entrada do Cantillo no time. Porque o Richard foi muito bem no primeiro jogo, na primeira rodada, Sim. Apareceu na área ali para concluir, para dar passe. Deu passe para gol. Foi interessante. Mas nos 2 outros jogos, contra o Mirassol ele errou a saída de bola. Ontem errou de novo, se atrapalhou, Então, não é colocando na conta do Richard, pelo amor de Deus. Mas até porque ele, se não tivesse o valor e tal, não estaria aí jogando no Corinthians, não é isso. Mas o fato é que ali naquele setor, e para aquilo que o Thiago Nunes está pretendendo, que a gente está vendo, é o Corinthians saindo para o jogo desde lá de trás, construindo jogada em passes curtos, tentando ali, saindo aos poucos, rodando essa bola. Para isso, o Richard acabou se complicando aí nos 2 últimos jogos. Por isso é importante a gente ressaltar a entrada do Cantillo no segundo tempo. E assim, ela foi tão importante que no único gol do Corinthians, a jogada iniciou a construção a partir do Cantillo. Sim, ele é um cara, ele entende esse conceito de jogo,
ele está acostumado com isso. A sensação que eu tenho é que o Richard ainda está um pouco desconfortável. Porque esse volante que joga mais centralizado na saída de bola, ele é o cara que vai fazer o time girar, ele vai determinar por onde o jogo vai se iniciar. Então ele é acionado de repente por um zagueiro, por um lateral ou pelo goleiro, ele que vai começar a distribuir o jogo. E muitas vezes, aqui no Brasil, o volante não está habituado com essa função. Muitas vezes não tem nem qualidade de passe para isso. O Richard não é que ele é um mau passador, mas ele me parece não estar habituado com essa função. E o Cantillo parece que é a função que ele exerce desde que ele nasceu. Então você percebe que é um jogador que está à vontade, ele erra poucos passes, ele tem bom dinamismo, ele consegue avançar bem de intermediária a intermediária. Então é um cara que participa muito do jogo, está o tempo todo participando, o tempo todo pegando na bola. E não por acaso ele deu outro ritmo para o Corinthians quando ele entrou em campo. O Adilson de Assis Faria, boa tarde Adilson. Rodrigo Garcia, Frank, esses antes do caramba, respeita meu Corinthians, que dor de cotovelo que tem do Corinthians. O time do Corinthians é bem superior que os outros 3 times da capital. Bem superior aonde, Rodrigo? Isso eu não sei. A brincadeira faz parte, né? Eu não vi ninguém desrespeitando o Corinthians aqui não, nos comentários. Também não vejo o Corinthians bem superior aos outros 3 times da capital. Os outros 3, com relação ao time da capital, ele é bem superior, que é a Portuguesa, né? Os outros 2 são Palmeiras e o São Paulo. Não vejo essa discrepância, não, um Corinthians tão superior assim. Nem sei se vejo o Corinthians superior. Manuel Souza, Corinthians perdeu porque o Neymar e o Cavani não jogaram. Aí você apelou, hein? Aí o Rodrigo vai ficar chateado contigo, aí você já foi no peito. O Dário Albuquerque, o Cavani vai ser poupado? Pô, os caras já... Aí, agora eu entendi, tá vendo? Na sequência, vocês já estão apelando, hein? O Rodrigo vai ficar bravo com vocês. Fica bravo não, o Rodrigo que faz parte, é tudo brincadeira. E você destacou também que o Bozelli fez mais uma boa partida. Ele foi bem. O Bozelli tem uma questão que em 2019 ele era criticado porque pegava pouco na bola, participava pouco do jogo. E nessa temporada ele tem participado bastante e marca mais um gol, né? Se não me engano é o 3º na temporada. Quarto na temporada. Ele fez 3, né, contra o Botafogo. É verdade, foram 3 gols contra o Botafogo. E ele vem participando bem. É uma peça que eu já falei que acho que, na minha visão, o Bozelli vai ser titular ao longo da temporada. E é uma peça que vai se consolidando, porque ainda tem um pouco da rejeição da torcida, e, enfim. É um jogador que está sendo super favorecido pelo esquema do Thiago Nunes. As oportunidades têm aparecido e ele tem marcado. Bom, você já falou a respeito do poupa ou não poupa, já respondeu a nossa pergunta do dia. Você pouparia? Aqui na live. Eu não pouparia não, eu pouparia sim, se tiver algum problema. Situação específica ali. Não, se tiver algum problema, fulano de tal tá com, aqui ó, o músculo dele foi muito forçado aqui, sim, tá inchado, tá com dor, tem hematoma, aí não joga, né, mas em circunstâncias normais, por exemplo, o Ramiro obviamente não vai jogar. Aliás, o Corinthians ainda não informou a gravidade da lesão do Ramiro, a gente não tem ideia de quanto tempo o Ramiro ficará indisponível para o técnico Thiago Nunes. Agora, sem o Ramiro e sem o Pedrinho, como é que fica a situação para o Corinthians, confirmando a negociação do Pedrinho? Fica complicado. E o Ramiro vinha começando até que bem a temporada. Ele foi bastante criticado em 2019 também, mas ele vinha começando jogando um futebol de razoável para bom. Eu não sei como que o Thiago Nunes vai montar o time a partir daí. Ontem entrou o Madison, né? Que nem fez um jogo horroroso, não. Ele errou aquela bola no primeiro gol da Ponte Preta, mas ele não fez uma partida das piores, não. Agora, eu não sei se é jogador suficiente, se já é jogador suficiente para isso, né? Para ocupar essa função. E especialmente se o Pedrinho sair, aí a coisa fica mais complicada, né? Porque o Pedrinho é um cara bem confiável. O Pedrinho não é um craque, não é um gênio, mas ele é um jogador bem confiável e que corresponde às expectativas. Eu até estou publicando uma nota, acho que já tá no ar, ou vai entrar daqui a pouco no Portal Terceiro Tempo, pegando declarações do Duílio Monteiro Alves de ontem, pós-jogo, e uma entrevista que um dos empresários do Pedrinho, acho que é o Will Dantas, deu para a ESPN Brasil hoje, e as declarações são bem parecidas, dizendo que se o Pedrinho for vendido, a tendência é que ele permaneça até o meio do ano. Já é bom. Ajuda, né? Porque você não corre o risco de perder essa peça. Agora,
É o lado corintiano falando, né? A gente não sabe o que está pensando ou o que está pretendendo o lado português lá no Benfica. Mas deve ser porque é o que eles estão negociando. Sim, né? certamente. Então, e o Pedrinho ficaria até a próxima janela. Até a próxima janela, que quando se inicia a nova temporada europeia. Né? Isso, justamente. Sem o Pedrinho, eu não sei como o Thiago Nunes poderia montar esse meio campo, porque o Ramiro joga ali aberto pelo lado direito, e ele é um jogador um pouco mais defensivo, mas que ocupa bem a faixa. O Pedrinho com uma característica mais ofensiva. Eu não sei se o Maddison está pronto para isso, e eu não sei, por exemplo, se ele mudaria o esquema e aí monta o time com Love e Bozelli num 4-4-2, sabe? Não sei se ele faria isso. Confesso que eu não consigo imaginar o que o Thiago Nunes acharia. Bem, sobre o Pedrinho, né, o Lucas, o Benjamin Bach, que é nosso companheiro, jornalista, trabalha no Fox Sports, trouxe agora há pouco a informação de que o Corinthians teria acertado com o Benfica no valor de 20 milhões de euros, a negociação envolvendo o Pedrinho, com o Ione Gonzalez vindo por empréstimo para o Corinthians com o valor fixado dos direitos de 3 milhões de euros, certo? Sim. Informação do Benjamin. Agora, a gente precisa aguardar a confirmação do Corinthians para saber os detalhes, se de fato vai só no meio do ano mesmo, se o Ione Gonzalez vem por empréstimo, se o Pedrinho vai no meio do ano e o Ione vem agora, vem só no meio do ano, porque a divergência aí das temporadas, né? A temporada aqui no Brasil já está em andamento. Imagino eu que o negócio cabível seria esse. Sim. Negocia o Pedrinho, ele vai no meio do ano, o Ione vem agora, né? Sim. Porque o Benfica já disse que não vai ficar lá com o Ione para essa temporada, faz a temporada inteira aí e depois resolve o que vai fazer. Me parece que é uma negociação bem melhor do que aquela, olha, a gente vai pagar 13, vai pagar 15 e mais o Ione no valor de 5. Aí, aí tá de brincadeira. Eu acho que 20 mais o Ione, e aí depois, se você tiver que gastar 3 no Ione, dependendo daquilo que ele produzir, tá de bom tamanho. Sim, eu concordo. Nesses modos eu faria o negócio e você resolve a questão financeira, acho que você até comentou isso na redação agora há pouco, né, Frank? Resolve a questão financeira, vende o Pedrinho, embolsa um bom dinheiro, quase 100 milhões de reais, 92, 93 milhões de reais, e resolve a questão do jogador de lado de campo, que seria o Rony, né, que foi pedido pelo Thiago Nunes, esse jogador de lado de campo. Na verdade seria o Michael, seria o Rony, pode acabar sendo o Ione Gonzalez, que é muito bom jogador, fez um campeonato bom pelo Fluminense em 2019, e pode ocupar bem essa função, pode corresponder. Eu faria o negócio, nesses modos eu faria o negócio sem pensar muito. E aí você tem a opção de ter, né, Pedrinho e Ione Gonzalez até o meio do ano. E aí depois eu não sei, assim, agora pensando bem com essa lesão do Ramiro, dependendo da gravidade da lesão e tudo, eu não sei se a vinda do Ione, ela seria um impeditivo para a vinda do Rony também, viu? Talvez não, né? O Corinthians resolva investir para ter os dois jogadores com essa função de lado de campo. É possível também. O Josmar Silva, Corinthians perdendo para a Ponte num mau momento. Agora vem o Santos. Quarta-feira o jogo divisor de águas da temporada. Vamos aguardar. Para o torcedor já gera aquela expectativa de estreia na Libertadores. Job Ferreira, tem que jogar com o time titular. Já está difícil agora, imagina se poupar. É isso aí, Job. O Rodrigo Frank, você não vai comentar que o Jorge Jesus ele está pedindo 32 milhões de reais por ano para renovar o contrato dele? Não vou comentar não. O Josmar Silva, a informação que foi veiculada é que já venderam o Pedrinho. Já repercutimos aqui a informação, Josmar, inclusive acreditando o jornalista. O Júlio e o Rony, vai bem, obrigado, eu acho. E a situação do Rony, ela permanece parada e é aquilo que eu sempre digo, quanto mais tempo demorar a negociação, eu acho que é melhor para o Corinthians. Sim. Né? A decisão ela passa pela mão do Petralha, e o Petralha está com problema de saúde lá, foi internado esses dias, ele tinha feito um procedimento no final do ano passado, né? E agora teve um desdobramento lá e ele foi internado novamente essa semana, não sei se já teve alta, não sei quando terá, está na mão dele a definição, mas assim, Atlético Paranaense e Rony precisam se acertar, e aí depois o Atlético Paranaense e o Rony se acertam aí, ou com o Palmeiras, com o Corinthians, com o que eles quiserem aí. Eu entendo que quanto mais demorar a negociação,
melhor será para o Corinthians. Por essa questão de garantias financeiras, vendeu o Pedrinho, entrou dinheiro em caixa, já tem dinheiro para trazer o Rony. Já resolveu a situação, certo? Eu acho que é por aí. Mas não tenho detalhes, tá bom, ô Júlio? Não tenho mais detalhes. Quando a gente conseguir, a gente traz. O Rodrigo Garcia diz assim para você, Lucas. Lucas, é bem capaz o Thiago Nunes aproveitar o Camacho um pouco mais adiantado, como ele jogou no Audax. E aí bota Richard e Cantígio, talvez? É uma possibilidade, mas eu não acho muito provável, não. Acho o Camacho meio lento para jogar um pouco mais avançado. Assim. Acho que ele não tem a mobilidade do Ramiro, por exemplo, que é um jogador ali, o volante de origem, mas que joga nessa faixa um pouco mais avançado. O Ramiro, pelo menos, tem um pouco mais de velocidade e tal. O Camacho é um jogador um pouquinho mais lento, que precisa mais ter a bola. Então faz sentido ele jogar como esse volante, esse segundo volante. Para jogar mais avançado, acho que ele dificulta um pouquinho a mobilidade do time. 21 minutos falando de Corinthians. Chega de Corinthians, hein? Agora vamos falar do Santos. O time que venceu na rodada, na quinta, 2-0 na Internacional de Limeira do Elano. E o Peixão, como é que foi? 2 gols de Raniel, torcida maravilha, hein? Feliz da vida. A melhor partida do Santos do ano. Golaço absurdo do Raniel. Nossa, que golaço do Raniel. O primeiro, né? Limpou ali a marcação, sentou um canudo de longe, a bola fez uma curva interessante, sem chances para o goleiro. E o Santos jogou bom futebol. É interessante destacar especialmente o primeiro tempo. O segundo tempo, nitidamente, o Santos tirou o pé. O Santos meio que administrou, tentou pegar uns contra-ataques. A Inter de Limeira voltou melhor até do que em comparação ao que jogou no primeiro tempo. Voltou melhor no segundo tempo. Criou uma oportunidade ou outra, mas assim, não foi suficiente para ameaçar de fato o Santos ou para ameaçar a vitória. Então, o Santos foi soberano na partida, jogou bem, nós falávamos isso aqui ontem, que era importante o Santos, mais do que vencer, conseguir jogar um bom futebol, porque não tinha jogado ainda nas últimas 2 partidas do Paulistão. Então joga bem, dá confiança para a sua torcida, dá confiança para os seus jogadores, dá tranquilidade para o seu treinador, e agora tem um clássico importantíssimo. Eu imagino que para o Santista uma vitória domingo é o que falta para engrenar e para todo mundo falar, bom, agora começou o campeonato, vamos com tudo. A vitória sobre a Inter começa a dar um pouco dessa sensação. O Gesualdo se mostrou bem animado. Ele falou na entrevista coletiva pós-jogo que os jogadores estão entendendo as ideias dele e as coisas estão caminhando conforme ele esperava. Então, para o Santista, essa é uma boa notícia. Fica a expectativa aí, então, de qual vai ser o nível de desempenho do Santos diante do Corinthians. Porque o Santos, até agora, ele jogou um futebol razoável, em alguns momentos não tão bom. Ontem foi bom, mas é um time um pouco mais cadenciado, um futebol um pouquinho mais lento em comparação ao que jogava no ano passado. É um time que está se formando porque não tem jogadores, né? Jogadores lesionados, jogadores que não estão à disposição, jogadores se lesionando, né? Então, assim, e muitos jogadores da base também se incorporando aí. Eu queria que você falasse da participação do Renier. Uma participação discreta. Agora, o interessante é que ele se torna o 5º jogador mais jovem a estrear com a camisa do Santos, tem 16 anos. O mais jovem é o Coutinho, que estreou com 14, e o Pelé com 15. E aí, se eu não me engano, o Rodrigo e Sandri. O Sandri é um volante que está no Santos até hoje. E aí o Renier é o 5º, superando, se não me engano, o Edu ponta esquerda, que jogou Eduardo Jonas América. Ele mesmo. Ele fez uma parte. Assim, é sempre interessante quando o Santos coloca o menino para jogar, fica todo mundo de olho. E é um menino que parece ter bastante futuro, super elogiado na Vila Belmiro. Mas ele fez uma partida discretíssima, assim, jogou ali 15 minutos. Errou umas bolas até meio bobas, em que ele foi fominha, poderia ter passado antes. Mas mostrou o mínimo de personalidade para tentar ir para dentro dos zagueiros. Isso é um ponto positivo. Agora, se for pegar uma apanhada geral ali, dar uma nota geral da participação dele, ele foi de razoável ali, com muita boa vontade, não mais do que isso, mas fica sempre essa expectativa, né? Ô Lucas, me diga uma coisa, o Soteldo se reapresentando, ele é aguardado hoje, né, para retornar aos treinos, tem 2 dias aí para treinar. Tem vaga no time? O Soteldo é titular absoluto, né? Eu imagino que para 2020 o ataque do Santos em algum momento da temporada vai se consolidar com Marinho, Soteldo, Raniel ou Sacha. Acho que em algum momento o Raniel vai ter essa vaga de centroavante.
Se estiver à disposição, se estiver bem fisicamente, o Soteldo joga domingo. Assim, não vejo o porquê. O Soteldo é bem acima da média dos concorrentes e ele viveu um momento muito bom em 2019. Então, em plenas condições, estando apto para ir para o jogo, eu já colocaria domingo sem pensar duas vezes. E o ataque junto com o Soteldo para domingo, lembrando que ele não tem o Marinho, né, lesionado, e ontem ele entrou com o Thailson. Aliás, ele mudou o time. Ele mudou completamente o time que a gente esperava, para os jogadores, né? No meio campo só jogou o Diego Pituca. Aliás, isso é interessante a gente falar. O meio campo do Santos ontem foi bem. O Evandro, que entrou no lugar do Alisson, talvez, sei lá. Jogou o Evandro foi muito bem. O Evandro Chaveirinho, né? Sim, o Sanches entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, começou no banco. Ele jogou com o Jobson, Pituca e Evandro. O Jobson foi muito bem mesmo. E o Josualdo falou uma coisa interessante sobre o Jobson. Ele falou que o Jobson ainda não entendeu todo o potencial que ele tem. Ele é muito bom jogador e ele vai entender que ele é melhor ainda. E ele foi bem ontem. O Evandro, para mim, foi o melhor jogador da partida e o Pituca também foi bem. Deve ser legal você ouvir isso do treinador, né? Você falou assim, você tem... rapaz, tá acontecendo alguma coisa, né, Paulo? Você tem muita coisa para ser desenvolvida. Sim. E o seu futebol é bom. Sim. Ao contrário do Sampaoli, que só preferiu a parte do ele não entendeu ainda a minha proposta. O Jobson ficou escanteado com o Sampaoli. Agora, para responder a sua pergunta, acho que ele vai... Se ele tiver o Soteldo à disposição, ele deve montar um ataque... É sempre difícil prever a cabeça do treinador, né? Mas Soteldo pela esquerda... Acho que vai ser Soteldo, Sacha e Raniel. Sacha e Raniel, exatamente. Soteldo provavelmente pela esquerda, ou enfim. Por um lado o Soteldo, por um lado o Raniel, por outro lado o Sacha. Acho que a tendência é essa, mas depois da surpresa que ele nos fez ontem, não dá pra prever. E o meio-campo? Foi bem. O meio-campo ontem, eu tenho certeza que colocou uma interrogação enorme na cabeça do Gesualdo. É difícil porque assim, o Alisson tudo bem, o Alisson tem chance maior de perder vaga nesse time pro Jobson, porque o Jobson é um jogador de um pouco mais de classe, com a bola no pé e tal. E ele foi bem no quesito defensivo. Então trocar o Jobson o Alisson pelo Jobson faz sentido. O Pituca é titular desse time. Eu não vejo o Pituca perdendo a posição, embora ele não tenha terminado tão bem em 2019 e ainda esteja começando a recuperar bom futebol em 2020. E o Sanches é titular desse time. Então o Evandro, por exemplo, que entrou muito bem ontem, entraria no lugar de quem? A disputa é difícil. Mas pensando em sequência, em uma temporada longa e desgaste, ele tem aí boas opções para girar o elenco. Para domingo, eu pensaria pelo menos no Jobson no time titular. E a projeção para o Clássico? É um jogo complicado nesse momento. Até pelo que falamos no São Paulo e Palmeiras, é muito difícil você projetar qualquer coisa nesse momento da temporada. Né? Quarto jogo da temporada, se eu não me engano, é isso? Isso. Quarto jogo da temporada. Eu acho o Corinthians sempre favorito na Arena Corinthians. Acho pouquíssimo provável que o Corinthians saia derrotado. Mas eu estou esperando um jogo... Eu falei isso contra o Palmeiras e me dei mal, né? No Palmeiras e São Paulo me dei mal. Mas eu estou esperando um jogo bom. Eu estou esperando um jogo jogado, de fato. Estou esperando bola no chão e as duas equipes buscando o ataque. Acho que o Santos vai ser um pouquinho mais precavido, que vai jogar com um pouquinho mais de calma, o futebol um pouco mais cadenciado, principalmente por estar jogando fora de casa. E imagino, diferente do que aconteceu muitas outras vezes nos últimos anos, imagino o Corinthians se tornando o principal ator da partida, assim, no sentido de ser quem mais vai propor o jogo. Agora, a expectativa é, claro, de um jogo bom assim, no sentido de bem jogado, de busca de ataque, de jogo ofensivo. Bom, aproveitar que você falou do Palmeiras aí, lembrou o clássico contra o São Paulo, né? O Palmeiras está prestes a anunciar Matias Vinha, lateral esquerdo, 22 anos apenas, 6 jogos pela seleção do Uruguai, jogos amistosos é verdade, mas são 6 convocações, 6 jogos. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio do ano passado, para um lateral, isso é difícil de acontecer, sim. E com apenas 22 anos, né? Desde ontem, lá no Uruguai, os nossos companheiros jornalistas e a própria família do jogador já tratam o negócio como certo, né? O Palmeiras não oficializou nada ainda, porque ajusta detalhes com o Nacional, mas a própria mãe do jogador já fez uma carta de agradecimento ao Nacional. Um outro jornalista publicou que ele conversou com a mãe dele e eles decidiram aceitar a proposta do Palmeiras. Tiveram proposta também do futebol italiano, o Milan andou interessado no jogador, o negócio não andou e ele decidiu aceitar então a proposta do Palmeiras. Chega
para mim, com status de titularidade, apesar do último bom jogo já realizado pelo Vitor Luiz. Acho que o pessoal passou a entender um pouquinho mais o Vitor Luiz, que Vitor Luiz é sempre muito criticado assim, nas redes sociais. Ele é um cara muito humilde, ele responde, é incrível o Vitor Luiz, assim, como pessoa, como cidadão, como palmeirense, como torcedor. E ele foi muito bem no jogo contra a equipe do Oeste no meio de semana. Mas entendo que o Matias Vinha chega já com status de titularidade. Chega, vai treinar e, se estiver em condições, na primeira oportunidade vai ter que... deve ganhar uma vaguinha aí de titular. Aí acontece o seguinte: Diogo Barbosa. O que vai fazer com o Diogo Barbosa a partir de agora? É um jogador que fica disponível, né? Ou ele ou o Vitor Luiz. Eu estou falando do Diogo Barbosa porque é a minha opinião. Acho que o Vitor Luiz está num momento melhor que o dele. Eu permaneceria com o Vitor Luiz também. Acho o Vitor Luiz um jogador muito correto, assim, muito regular. Ele não é espetacular tecnicamente, defensivamente ele é bom e ele não faz partidas péssimas. Sim, óbvio que todo mundo joga mal às vezes, mas ele é sempre bem regular. Eu acho um cara bem útil para você ter no elenco. E a temporada no Brasil é uma loucura e você precisa ter um elenco decente. O Diogo Barbosa, eu tenho um problema, que eu acho que ele se desvalorizou no Palmeiras. Ele saiu em alta do Cruzeiro, ele se desvalorizou no Palmeiras. E tem até uma questão, eu não gosto muito de falar disso, mas tem uma questão que me parece ser uma questão de postura, assim. Eu acho que o Diogo Barbosa entra em campo com a sensação de que ele joga mais do que ele joga, entendeu? Então, em alguns momentos existe uma certa displicência. É a impressão que me passa. Eu tentaria negociar. Pode ser uma boa moeda de troca, porque é um cara que, embora tenha sido desvalorizado no Palmeiras, é um cara que tem mercado no futebol brasileiro. E eu colocaria ele no mercado sem dúvida nenhuma e permaneceria com o Vitor Luiz nesse momento. O Matias Vinha parece chegar com as melhores indicações, com bons predicados. É tratado como uma grande revelação do futebol uruguaio. E eu tenho a sensação também de que chega para ser titular da posição, até porque o Palmeiras vai fazer um investimento razoavelmente alto para um lateral. E eu confesso que eu não tenho como opinar, porque eu não vi um jogo do Matias Vinha, pelo menos não me lembro de ter visto nenhum jogo dele. E a gente fica um pouco com o que a gente lê da imprensa de fora, com as análises que vão chegando aos poucos por aqui. Falam de 5 milhões e meio de euros em investimento para esse jogador aí. Não é barato. Não é barato não, eu acho até que é um pouco muito. Mas enfim, Palmeiras domingo joga contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança. O Bragantino, melhor ataque da Série B do ano passado, não marcou nenhuma vez ainda no campeonato. Ontem empatou 0-0 com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, lembrando a final do interior de 1990, né? Isso. E aí? Um desafio interessante para o Palmeiras. Primeiro, encontro do Palmeiras com o Arthur, né? O Bragantino chega bem pressionado, porque está começando a dar áreas de decepção, né, para muita gente. São 3 jogos, nenhuma vitória, nenhum gol marcado, 2 pontos somados. Então o Red Bull Bragantino chega bem pressionado. A gente entende que pode ser o jogo em que o Red Bull Bragantino entre ali com muita pegada, com muita intensidade, para provar, para se provar diante de um grande. Então pode ser um teste bem interessante para o Palmeiras, jogando em Bragança. A gente fica sempre a dúvida se o Luxemburgo vai girar um pouquinho mais o elenco, se mantém o elenco que jogou contra o Oeste, se volta o time que jogou contra o São Paulo. Por enquanto não temos essa informação, mas a expectativa, aliás, isso vai acontecer para todos os times grandes. A expectativa é de um bom teste contra o Red Bull Bragantino. Foi assim contra o Santos, vai ser assim com o Palmeiras e com os outros 2 grandes também. Sempre que o adversário for o Red Bull Bragantino, a gente espera um nível de desempenho um pouquinho mais alto do adversário, então fica sempre a expectativa de ser um bom teste para o time grande. Olha, o Josmar Silva está apostando que o Rony vai para o Palmeiras. O Alex Kessa: boa tarde, galera, abraço, falei que dava peixão, hein, mas clássico às 11 da manhã é sacanagem, principalmente se tiver aquele calorão, aí ninguém aguenta. Frank e Lucas, vocês 2 sabem qual será o destino do Cavani na Europa? Quer saber o Rodrigo Garcia? Eu não sei, mas sei que pro Corinthians ele não vem. o que estão falando... Desculpa. Frank, eu vou fazer uma pergunta. Se você fosse o Frank Sanches, quem você contrataria? Rony, Ione Gonzalez ou Marinho dos Santos?
Eu contrataria o Rony. Diga. Fala que Não, você vai falar sobre do o Cavani, a imprensa espanhola deu um negócio como muito próximo mesmo, e a imprensa francesa destacou que de última hora o Paris Saint-Germain resolveu melar o negócio e a tendência é, segundo a imprensa francesa, é que ele não saia. Agora tem que resolver hoje. Conversando com ele, né? Pedindo para ele ter paciência. Permanecer, o contrato dele se encerra no meio do ano. Então aí sairia de graça. Parece que o Atlético não chegou nos valores que o Paris Saint-Germain desejava. E, enfim, deve permanecer até o final do ano. A janela, tanto na França quanto na Espanha, fecham hoje. Olha, Honda chegou para fazer a alegria dos motoentregadores lá no Rio de Janeiro. O que pode significar para o Botafogo e para o futebol carioca a presença do Rony a partir do Honda? Do Honda. A partir, eu falei Rony, falei agora, não sei se eu falei antes. Falou. Então foi mal. Honda, alegria dos motoentregadores. Que benefício pode trazer para o Botafogo e para o futebol carioca? O Honda é uma atração, mas tecnicamente eu não sei. Porque estava jogando, sei lá, andou aí futebol australiano. Jogou na Malásia, na Austrália, estava na Holanda, jogou na Turquia, se não me engano, aliás, na Rússia, jogou na Itália, jogou no Milan, jogou no CSKA. É um cara de Copa do Mundo, jogou as últimas 3 Copas do Mundo pelo Japão, tem 33 anos, não é um senhor. Então, em tese, teria alguma coisa para render. O Honda é um jogador bastante técnico, de boa batida na bola, enfim. Então a gente espera que ele chegue para o Botafogo e se torne a referência técnica do time. Mais do que isso, ele pode exercer uma função que o Seedorf exerceu quando chegou no Botafogo, de liderar um grupo desacreditado rumo a um objetivo um pouco maior. Então, eu não sei se ele tem esse perfil, não sei mesmo. Se tiver, ele pode ser uma figura interessante para os seus companheiros, não só pela questão dentro de campo, mas ali por uma questão psicológica, de liderança mesmo. De qualquer forma, acho que vai ser uma peça importante dentro de campo e que vai ser um atrativo bem legal para o futebol do Rio de Janeiro, para o futebol brasileiro. Bom, é isso aí. Deixa eu ver se acabou o jogo do Rio de Janeiro aqui do Vasco da Gama. Enquanto isso, a gente fala também que lá no Rio Grande do Sul o Grêmio venceu o Zequinha, né? Foi a primeira vitória na Arena, com 2 gols do Everton Cebolinha, venceu de virada, né? 2-1. Tava 1-0, gol do Diguinho, aquele do Fluminense. Não sei se vocês se recordam dele. Ih, rapaz, 36 do segundo tempo, 1-0 ainda para Cabo Friense contra o Vasco da Gama do Abel Braga. Só falta depois vir na entrevista e falar, olha, o sol foi lindo sem hoje. Chuva, foi tudo lindo, né? Esse jogo está sendo jogado hoje porque ontem, por conta da chuva, ele precisou ser adiado, né? É isso aí, pessoal. Então é o seguinte, do São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Novo Horizontino, aqui no estádio do Morumbi. Então a gente fala do São Paulo na segunda-feira. São Paulo que está para negociar aí, que é a informação importante do dia, a negociação do Antony com o Ajax da Holanda. Se for sair, tem que sair também nesta sexta-feira, mas algo que pode render ao São Paulo algo perto de 120 milhões de reais, somando toda a negociação, porque envolve o valor a ser pago à vista, ou o valor a ser pago pelos direitos mesmo, 15 milhões de euros seria, mais 5 milhões por bônus de produtividade e outros 5 milhões referentes ao percentual que o São Paulo teria do David Neres, da negociação do David Neres. Seria uma composição aí. Por quê? Mas está misturando tudo, David Neres com o Antony, porque é o seguinte, o Ajax sinalizou para o São Paulo no ano passado que poderia negociar o David Neres, e aí acabou renovando o contrato lá do David Neres. São Paulo arregalou os olhos para embolsar uma grana aí, ela acabou não aparecendo. Então agora o Ajax está, vamos colocar aqui, porque a gente incumpridou aí, estendeu o contrato do David Neres, não tem a perspectiva mais dele ser negociado, a gente coloca aqui e repassa esse dinheiro para vocês também, um agrado aí, uma força a mais. Estão tentando essa composição, não sei se vai dar certo, mas o Rony aí, eu tô com o Rony aí, bicho. O Antony pode vazar para o futebol holandês. Grande perda? Eu não venderia, 15 milhões de euros, né? Eu não venderia nesse momento. 20, né? Com a composição toda, né? 25 com a composição toda. Eu estou excluindo o David Neres. Ah, sim. Eu arriscaria esperar um pouquinho. O valor do Pedrinho. E é um jogador 4 anos mais novo? 19. Eu arriscaria esperar um pouquinho mais, mas eu entendo o São Paulo vender. A gente não tá com a caneta para fechar a conta, então é sempre mais fácil falar daqui. Mas eu não venderia agora não. E o Matheus Fernandes
realizou exames aqui e agora viajou já para a Espanha para finalizar o acordo lá com o Barcelona, deu adeus ao Palmeiras, 11 milhões de euros, sendo 7 na mão e os outros 4 por produtividade. Esse negócio eu faria. É mesmo, mas não é pouco, 7 mais 4 por um volante, um cara que tem um potencial e que, sei lá, sequer foi testado. Então, não é um valor absurdo, mas é justamente por isso, não é um cara que foi tão testado e... Enfim, um volante. Eu acho que eu faria, se eu estivesse na pele do Palmeiras, eu acho que eu faria, especialmente se o treinador me falasse que não usaria. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês, viu? Tudo de bom, divirtam-se. E se o time perder, relaxa também, que faz parte, entendeu? Não fica bolado, não. Na segunda-feira a gente se fala, repercutindo aqui o final de semana de futebol, o início da semana de preparação do Corinthians. Semana de preparação não, porque o Corinthians já vem se preparando, né? O início da semana do Corinthians na Libertadores, em sua fase preliminar, a segunda fase da competição, e todos os resultados, principais jogos do fim de semana e as negociações que aconteceram no fechamento da janela, tá bom? Valeu, Lucas! Valeu, um abraço a todos. Grande abraço aí, pessoal. Tchau. Milton, sextou!